Eu começo o vídeo deixando bem claro que ninguém torce mais para ver o Lula se fudendo e essa facção criminosa da qual ele faz parte, sendo todos presos e proibidos de exercer cargo público do que eu. Ninguém. Mas isso aqui precisa ser divulgado. Porque por mais que eu não goste do PT e não goste desse governo, não goste do Lula, essa ideia que eles estão tendo precisa ser abandonada, porque o custo que isso vai dar para o nosso Brasil, o prejuízo, o dano é irreversível. O que o Lula, o que esse governo está pensando em fazer, isso aí extrapola todos os limites. Isso aí destrói o nosso país. Então vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Todo mundo já sabe que o Maduro, ou ele vai ser sequestrado, vai ser apreendido, ou vai ser aniquilado, executado pelo governo americano em questão de dias. O governo americano já reconhece o Maduro não como um líder ilegítimo, mas como um narcoterrorista. Assim como eles reconhecem os terroristas lá do Houthis, do Hamas, do Hezbollah, que eles executam com ataques de precisão cirúrgica. Então, a partir do momento que o governo americano reconhece que o Maduro é um narcoterrorista, trabalha com facções de tráfico de drogas e manda droga para os Estados Unidos, o que representa um perigo ao território nacional dos Estados Unidos, o Donald Trump mandou destroyers, porta-aviões, submarinos, 6 mil soldados ali na fronteira da Venezuela, no mar. Tá claro isso. Maduro vai cair. Todo mundo sabe disso. Alguns presidentes que também vivem do narcotráfico já saíram em defesa do Maduro, né? O Gustavo Petro, amigo do Lula, defensor do STF, já está falando que se tiver guerra, ele vai entrar no meio da guerra. Só que o Lula tá calado. E aí isso chamou atenção. Por que o Lula tá tão calado assim, sendo que o Lula trouxe o Maduro aqui, vende o Maduro para o mundo como uma pessoa boazinha, reconheceu a eleição fraudada, o golpe que o Maduro deu na Venezuela. O que está acontecendo? Agora eu vou explicar para vocês. Fontes de dentro da Marinha e das Forças Armadas fizeram questão de vazar essa informação, porque eles têm medo do que isso pode causar no Brasil se o Lula levar adiante esse plano. Uma tal de Operação Imery. Vamos entender aqui. Maduro vai ser executado, ele só tem uma chance agora, ele vai ter que fugir. Ele já está contemplando a possibilidade de ir para Nicarágua, onde ele tem também lá um presidente ditador que é muito alinhado com a visão de mundo dele. Mas ele contempla também vir para o Brasil. E o Brasil já é reconhecido por mandar aviões da FAB para prender pessoas, para salvar corruptos. Recentemente pegou a primeira-dama do Peru e trouxe ela para o Brasil, com nós pagando, o brasileiro pagando isso para protegê-la aqui no Brasil, para ela não ser presa por corrupção, num esquema de corrupção que inclusive o Lula era o chefe. Então ele está ali protegendo testemunhas dos crimes dele. E se tem alguém que sabe de mais crimes do Lula, é o Maduro. Se o Maduro é pego pelos Estados Unidos e ele acaba abrindo a boca e falando tudo que ele fez pelo PT, o dinheiro do narcotráfico que vinha pro PT, isso daria um problema gigantesco para Lula no período pré-eleitoral. Então Lula só tem uma salvação agora: buscar o Maduro e protegê-lo. Lula não está protegendo um amigo, Lula está protegendo um cúmplice que sabe dos crimes que ele cometeu e ele precisa mantê-lo aqui no Brasil protegido. Daí surge a Operação Imery. O que é essa Operação Imery? Lula quer usar as Forças Armadas, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica, para ir lá buscar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil junto com sua família. Olha onde nós chegamos. Recentemente, Mauro Vieira, tá aqui a imagem, Mauro Vieira apareceu fazendo uma reunião com o chanceler da Venezuela. Aí todo mundo começou a se perguntar, tá, por que o Mauro Vieira vai se reunir com o Ivan Gil da Venezuela? A Venezuela que está prestes a ser destruída, não a Venezuela, né, mas esse narcotráfico que se apoderou da Venezuela, está prestes a ser destruído. O que ele foi fazer lá? No Itamaraty eles falam que foi um tratado de cooperação amazônica, né? Neste momento que a Venezuela está prestes a ser, o governo do Maduro está prestes a ser derrubado, bom, aí fontes de dentro das Forças Armadas que viram o que ia acontecer e que se revoltaram com isso, porque eles estão vendo que as nossas Forças Armadas agora virou uma estrutura de proteção de narcoterrorista. Soltaram para a imprensa. A matéria fala o seguinte: é nesse contexto que surge a Operação Imery, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, os dois debateram cooperação
cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a mediação de assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de extrair Maduro e parte da sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando Sul ou de grupos de resistência armados, ou dos Estados Unidos. Presta atenção nisso aqui. Se o Lula faz isso, aí o Brasil passa a ser um país apoiador de narcoterrorista. Aí já é uma outra coisa. Aí já não é o Moraes, violador de direitos humanos. Não é mais a questão da censura das Big Techs. É colocar o Brasil no mesmo nível de Irã. Irã, o Lula tá... O embargo que os Estados Unidos pode colocar no Brasil vai destruir o nosso país. Aí já não é uma questão de tarifaço. Embargo. O que é embargo? Qualquer país do mundo que fizer negócio com o Brasil fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Você está entendendo a gravidade disso? E o Lula vive essa ilusão achando que a China vai tomar conta e vai ajudar, querendo vender o Brasil para a China, como já está vendendo as terras raras e mineração e tudo mais. Só que a própria China está fazendo acordo com os Estados Unidos de comprar soja de lá. Soja que comprava daqui agora está indo comprar de lá. Gente, eu estou gravando esse vídeo para que ele viralize. Por favor, divulgue esse vídeo e para que o governo tire isso da cabeça. Isso é ir longe demais. É colocar o Brasil apoiador de terrorista. Nível Irã. Olha o que está acontecendo com o Irã. É embargo. É a destruição completa. Nem a China vai fazer negócio com o Brasil. Porque se a China fizer negócio com o Brasil, ela fica proibida de fazer negócio com o seu maior país consumidor, que é os Estados Unidos. E a China não sobrevive se ela não vender para os Estados Unidos. Porque não tem país que consuma igual ele. Tudo isso para proteger um narcotraficante, ditador, psicopata, que o Lula sabe que se ele for preso, se ele for realmente capturado e levado para os Estados Unidos, ele vai abrir o bico e vai falar tudo o que eles fizeram pelo PT, o dinheiro do narcotráfico, as pessoas que eles financiaram, os crimes do Lula, né, o metrô de Caracas, como foi desviado dinheiro de lá. Olha o nível que nós chegamos, meu Deus do céu. É isso tem que ser divulgado, porque eu tô vendo que tá saindo em alguns lugares, mas as pessoas estão com medo de falar. Se o Brasil servir de paraíso para corrupto, para narcoterrorista, traficante, meu amigo, esquece. Aí já não vai ser nem questão de ser para internacional, nem anão diplomático, não. Vai ser uma vergonha. É indescritível o buraco que nós estamos prestes a entrar se essa operação em Meri, que saiu de dentro de denúncias de dentro das Forças Armadas, vazadas justamente, quem fez isso está tão desesperado com as consequências dessa ação, que eles vazaram a informação na esperança de que algo seja feito, de que isso não seja levado adiante. Olha o buraco que a gente se encontra, gente. Pelo amor de Deus. Então agora, divulga, vamos ver se esse pessoal tira isso da cabeça. Mais uma vez, todos os limites do razoável foram ultrapassados por Alexandre de Moraes. Hoje, ele toma mais uma decisão, naquela necessidade de mostrar força e que não está recuando e de que não tem medo. Ele rasga mais uma vez a nossa Constituição, o devido processo legal, o Código Penal. Como vocês acompanharam, quem não acompanhou até bom, porque é horrível assistir aquilo, mas o Lindbergh Faria, o deputado que só é deputado por conta de uma liminar, tá? Porque ele na verdade está inelegível, ele conseguiu uma liminar. Ele foi condenado por improbidade administrativa quando ele era prefeito. Nem poderia estar aqui. Ele foi até a porta do condomínio do Bolsonaro e gravou um vídeo ridículo, onde ele falou que o percurso de carro da casa do Bolsonaro até a embaixada americana seria de 10 minutos. E aí ele oficia, né? Ele manda lá, provoca o Alexandre de Moraes para que o Alexandre de Moraes prenda o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode fugir. Bolsonaro que está com a tornozeleira, que tem como você monitorar exatamente onde ele está o tempo inteiro, pode fugir. Alexandre de Moraes vê isso como uma oportunidade para, mais uma vez, né, naquela necessidade de disfarçar a sua baixa autoestima, ele vai lá e toma uma decisão que simplesmente não existe, que não tem amparo legal. Ele determina que a polícia fique o tempo inteiro monitorando o Bolsonaro lá no condomínio dele. Mas calma, não é só no condomínio dele. Vou te mostrar um trecho da decisão do Alexandre de Moraes. Faço questão de abrir aqui para vocês entenderem a gravidade do que a gente está enfrentando. Gente. Isso é uma loucura. Vamos lá, ó. Para garantir eficácia, demandaria uma fiscalização minuciosa, por exemplo, de todos os veículos que saíssem do condomínio, que poderia gerar um grande desconforto
em contrassenso ao que propõe a PGR, como alternativa a essa medida, ou seja, para não ter que fiscalizar todos os veículos que entram e saem lá da casa do Bolsonaro, ele tomou uma medida melhor ainda. A maneira de garantir a efetividade da medida, manutenção da prisão domiciliar, seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência. Aí ele fala que há um precedente, no caso, juiz do Colau, tal. Alexandre de Moraes determinou colocar polícia dentro da casa do Bolsonaro. Dentro da casa. Você está entendendo o que está acontecendo? Olha a loucura que nós chegamos. Ele vai colocar polícia dentro da casa, ou seja, gente, Bolsonaro, Michele, a filha dele vão ter que estar lá dentro com um policial dentro da casa deles. O dia que o Alexandre de Moraes sofreu um impeachment, nós vamos declarar feriado nacional de uma semana e que será repetido todos os anos. Todos os anos, nós vamos pegar aquela data, nós vamos transformar em feriado nacional e vai ser uma festança, feriado, para a gente poder festejar, pelo menos durante 10 anos. A gente vai precisar de 10 anos festejando 7 dias seguidos, de domingo a domingo. Porque o que esse cara fez com o nosso país não tem o menor cabimento. Polícia dentro da casa do Bolsonaro. Tá, e por que ele não mandou prender o Bolsonaro? Por quê? Porque ele tá com medo da Magnitsky. Ele quer dar uma de que não tá com medo, ou seja, ele quer avançar sem parecer que tá avançando, entendeu? E também porque os colegas dele no STF disseram que se fizerem isso, eles não vão mais caminhar de mãos dadas. Na verdade, eles já não andam de mãos dadas. Todo mundo ali sabe que se eles condenarem Bolsonaro, todos vão sofrer a Magnitsky. Não só eles, o entorno deles também. Como que pode, gente, ter chegado nesse ponto? Como que pode? Eu fico me perguntando, por que ele não faz isso na casa dos outros traficantes, de assassinos que estão com tornozeleira? Porque o tanto de gente com tornozeleira que foge, manda a polícia monitorar toda, manda um policial na casa do chefe do PCC, Alexandre de Moraes. Manda um policial ficar dentro da casa do chefe do Comando Vermelho lá. Não vai, né? Para esses, não. Esses, na verdade, nem preso eles vão ser, vamos ser sinceros. Nem preso esse pessoal vai ser. Assassino, estuprador, pedófilo, não tem problema. Agora o Bolsonaro, não. Bolsonaro tem que ter polícia lá dentro da casa dele. Por quê? Porque na cabeça do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro começou um golpe de Estado em 2021, quando numa live ele demonstrou que havia um inquérito para investigar uma invasão dentro do sistema eleitoral. E por causa disso, iniciou-se um processo de golpe das velhinhas do domingo, do povo idoso que foi lá dar um golpe desarmado no domingo. Ninguém acredita nisso.